você que nos acompanha sempre no Pode Escrever Educação. A gente tem hoje uma figura belíssima, um grande profissional da educação, que foi reitor da Universidade Federal do Piauí, saindo recentemente do seu exercício de mandato, e é com ele que a gente vai conversar hoje para trazer boas e grandes conquistas da Universidade Federal. Depois da vinheta. Professor, salve, salve, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, professor. Obrigado, meu caro Damião. Estou aqui à sua disposição para a gente ouvir as perguntas e respondê-las na medida do possível. Para nós é um prazer. Inicialmente queremos agradecer o seu convite, o convite da sua equipe, você, aí o seu companheiro de trabalho, César, e o operador Rodrigues. Para mim, estar agora, neste momento, é um momento de satisfação e também de interatividade. Bacana. Judásio, nós vamos fazer aqui uma conversa bastante leve. Você fique em casa, porque aqui é seu território, aqui é a sua casa. Judásio, quem é o professor Judásio Guedes? Onde nasceu e quando é que veio aqui para o Piauí? Olha, Judásio Guedes foi um camponês. Eu nasci num povoado pertencente à cidade de Presidente Dutra, Maranhão. Esse povoado onde eu nasci não tinha água encanada, nem luz, muito menos telefone. E esses utensílios domésticos modernos da atualidade, a gente nem tinha conhecimento que eles existiam. Então, um povoado em que as dificuldades de sobrevivência eram imensas. A falta de água, você sabe que é um problema. Água é vida, né? A água é vida, é fonte de vida. A ausência dela é morte, E no Calombi a gente tomava água de cacimbão. Soprava o cacimbão assim e pegava água para levar para o pote da mamãe e ela coava com pano. Um pote que ficava provavelmente numa bileira. Na bileira ali e Será tal. que o pessoal que está nos vendo e ouvindo sabe o que é uma bileira, Judásio? Eu não sei se a juventude e a turma desses últimos 50 anos, eles ficaram envolvidos muito com tecnologia e com outras ações. Mas é uma tecnologia diferenciada, porque a bileira é uma tecnologia de segurar potes, né? É um utensílio importantíssimo para a época. Ainda no interior do Piauí, também no interior do Maranhão, ainda tem ainda bileira em alguns locais. Então, e o meu primeiro grande emprego foi ser vaqueiro. Eu fui o vaqueirinho do seu Raimundinho. O seu Raimundinho era meu pai. E aí eu fui vaqueiro, tirava leite, andava a cavalo, botava os animais no campo, na roça, na quinta, e era o principal assessor de meu pai. E aí me chamavam de vaqueirinho do seu Raimundinho. Então, eu até aos 14 anos, eu estudei muito pouco, e no Calombi tinha uma escola primária, a professora era polivalente, né? Madrinha Angelina, a gente chamava ela de madrinha, e ela dava aula de português, de geografia, de história, de matemática. Sabia quase tudo, né? E certo dia ela disse para o papai: olha, Raimundinho, esse teu vaqueirinho aí, ele é muito sabido, porque nós temos a tabuada é aos sábados, e a gente coloca as pessoas assim. Ele é o único que não pega bolo, mas dá bolo em muita gente. Olha aí, rapaz. Por quê? Porque quando era batedor, Judásio? Batedor. Quando a nego perguntava 7 vezes 5, ela... 35. 35. Se demorasse, ela passava para frente. Vixe, aí eu da frente acertando, dava o bolo. Não era combinado não isso aí? Não era combinado não. Então ela disse para o meu pai: se eu fosse você, eu botava ele para estudar. Então foi a professora que alertou despertou, lá o pai? Alertou o pai. Aí meu pai, impressionado com a informação da professora, dizia: mas eu não tenho onde mandá-lo. Não, mas você tem uma irmã que morava em São Domingos do Maranhão, na cidade. Então na cidade já tinha ginásio. E foi que eu fiz no Calombi. Consegui terminar o primário. Eu quero abrir um parênteses dessa conversa para saber o quão é importante um professor sensível, um professor perspicaz. Foi a sua professora que deu um alerta ao seu pai. O seu pai
Perspicaz também, sacou a ideia da professora, vou botar esse menino para estudar. Botar para estudar. Aí ela comparava-me com outros colegas da minha idade, da minha faixa etária, e os outros sempre ali, arrastando. Aí na hora por exemplo, 7 de setembro, lá na minha região, a gente comemorava o 7 de setembro com tanta energia, com tanta pompa. Aí a gente saía discursando aí na casa daquelas famílias que não tinham filho na escola. E eu discursava 4, 5 vezes no 7 de setembro. Ou recitava uma poesia. Tudo isso ela chamou a atenção do meu pai. Olha, ele vai no 7 de setembro, vai falar na casa da fulana, da Beltano, do seu Tonico, do seu Francisco, porque eles não têm filhos na escola, e quando não tem, eu boto alguém. Ninguém quer ir, e ele se oferece e vai. Então, a minha origem, muito humilde, numa casa também muito humilde. Quantos irmãos, Judas? 9 irmãos comigo. Então, a família é grande. O papai só trabalha... Quantos homens e quantas mulheres? 5 mulheres e... 4 homens. Ou 5 homens e 4 mulheres. Eu sou o segundo e comecei a ser descoberto em conjunto com o primeiro. Só que a professora foi muito sincera. O primeiro tem que ter um esforço muito grande para ele dar para alguma coisa. Mas o segundo é quase que natural o caminho dele. O caminho. Então, é o caminho dos estudos. Não deixe ele sendo vaqueiro, não. Porque vaqueiro por aqui tem muitos. Agora, que tem essa inteligência, essa capacidade de assimilar novos conteúdos, são poucos. Na turma tem 1 ou 2. E o Judá já da ponta. Eu estava lá na ponta. Então, a minha origem muito humilde, um pai muito determinado, uma mãe muito família, muito caseira, e a gente começou, então, a planejar a minha retirada da propriedade. A mamãe disse, não queria. Não vá não, você fica aqui. E aí o papai, é bom ir, porque a professora disse que vai ser o melhor que nós vamos fazer com ele. Então, seu pai teve, nesse aspecto, uma visão muito mais horizonte, mais perspectiva do que tivera a sua mãe. Exatamente. Meu pai foi menos emocional e mais racional, mais sábio. A mamãe chorava, não vou perder meu filho, não vá não. Mas ele terminou me mandando para a casa de uma irmã dele, que morava na cidade, para eu fazer a primeira série do ginásio. Aí lá eu fiz o exame de admissão, naquela época a gente fazia o exame. O livrão, eu conheço aquele lá. Exame de admissão tinha todas as matérias, língua portuguesa. Era um vestibular de hoje, numa federal, né? Isso. E a gente fez, eu participei do exame de admissão, fui aprovado e entrei na primeira série do ginásio. Aí fiz a primeira série do ginásio. Quando eu fiz a primeira série do ginásio, apareceu uma outra oportunidade aqui em Teresina. Para fazer o quê? Para estudar? Para trabalhar. Um primo meu veio para cá, montou uma empresa de transporte de cargas. As cargas vinham de Fortaleza, de São Luís, vinham de Recife, da Bahia, de Salvador. E ele era o gerente. E ele disse que precisava de uma pessoa de confiança para cobrar os fretes. Quer dizer, era alguém com certo letramento, soubesse somar, multiplicar, dividir, não errasse as contas, né? Não era prejuízo financeiro. Não era prejuízo financeiro. E ele foi lá em casa fazer um teste comigo. Aí fez algumas perguntas e disse, rapaz, esse menino danado. Esse menino está desenrolado. Está desenrolado, é esse aqui mesmo que eu quero. Vim bater em Teresina. Quando cheguei em Teresina, eu fui morar na casa do estudante pobre do Piauí. Engraçado, ali em frente ao Verdão. Ali, próximo ao Verdão. O Noga, que também esteve conversando conosco, passou pela casa do estudante. Eu era professor no ano de 1987, lá no Colégio Objetivo, e o Noga, nessa época, morava ali na casa do estudante. 87, claro, você esteve lá bem antes. Né? Bem antes, exatamente, porque o Noga é um pouco mais novo do que eu, né? E eu estive lá pelos idos de 69, 60, por aí, antes um pouquinho, acho que 68, 67. Acho que o Noga não era nem nascido ainda. Não, ainda estava na expectativa. No planejamento. Planejamento do pai dele. Do pai e da mãe, né? Então eu morei na casa do estudante, e na casa do estudante eu conheci uma figura muito preocupada com o desenvolvimento social das pessoas. Ele era igual ao meu pai, só que meu pai não tinha a cultura que ele tinha. Chamava-se Padre Jaime Negromonte. Lá na casa do estudante. Na casa do estudante, ele celebrava a missa lá. Aí eu comecei a me oferecer. Não tinha ninguém para ajudar o padre, nem para colocar a toalha na mesa, nem para pegar a água, colocar nas mãos, nem para separar as hóstias, nada. Naquela época tinha que colocar o cálice, não sei o quê, colocar era toda uma ritualidade que precisava de gente mesmo. Hoje não, os padres chegam no lugar, vestem... Está cheio de gente lá também. Está cheio de gente. O padre tem muitos apoios hoje. Tem muitos apoios. E lá na casa do estudante, aí eu comecei a apoiar o padre.
2 meses depois ele estava me chamando para ir para outras missas. Judas, eu vou dizer uma coisa para você aqui que eu queria que você pensasse sobre isso. Tem muita gente que tem viseira e muitos como você têm visão. É. Então, quando você viu o padre lá, você teve uma Sozinho, visão de que por foi. ali... Aí eu comecei a ajudar o padre. As pessoas tinham até vergonha de ir para a missa e de ajudar o padre. Era chamar o sacristão, ou coroinha, ou secretário do padre. As pessoas tinham vergonha. Você era o secretário do padre. Ali, deixa comigo, padre, que eu ajeito tudo aqui, sua mesa. E aí o padre gostava também, ele tinha uma amplificadora, ele subia num pé, não sei se ainda tem esse pé lá de flamboyant na casa do estudante, botava a amplificadora lá em cima com aquela batina. Eu digo, meu Deus, padre, deixa que eu suba aí, dou um jeito aqui, coloco essa amplificadora. Porque se o senhor levar uma queda e não rasgar essa sua batina, você vai se rasgar todinho. Deixa que eu suba e tal. Aí eu comecei, o padre ficava assim olhando, impressionado. Então o meu primeiro grande momento foi no campo, como vaqueiro do meu pai, com a dificuldade de uma criança de 10, 12, 13 anos a 50, 60 anos, a 60 anos, né? Então, essa foi a primeira grande experiência, vaqueiro. A segunda grande experiência foi sendo secretário deste meu primo e, ao mesmo tempo... Do padre. Do padre. Lá, a missa do padre era de domingo. Aí davam poucas missas, pouca gente. Um dia eu dei até uma sugestão para ele. E ele me perguntou, por que dá tão pouca gente? Eu digo, padre, porque aqui o senhor vem na hora do café. E aqui de domingo só tem 2 refeições, o café e o almoço. Como muita gente sai, sobra café e pão. Então a gente pega o café que está sobrando e o pão e guarda para de noite. Aí, então, entre o café de manhã e o café da noite e a missa, a gente prefere o café da manhã e o café da noite. Eu tenho uma sugestão para o senhor. Qual é? Ou o senhor muda o horário da missa, ou muda o horário do café. Peça ao presidente da casa para mudar. Aí, rapaz, o padre ficou assim, eu nunca pensei nisso. Quer dizer que aquele horário de 7 às 9 e a sua missa é de 7 às 8, é exatamente na hora do café. Concorrer com o café não tem a menor condição. Concorrer com a fome não tem que condição. Legal, rapaz. Aí, com essa ideia, eu fiquei, subi de cotação. E fiquei trabalhando. Quando foi final do ano, eu ia passar as férias lá no Calumbi, que é o meu povoado, né? A mamãe chega a chorar de saudade, e eu também, que aquilo é o seguinte, quando a gente sai do colo da mãe, o melhor colo não é o colo da mãe, Sem em qualquer dúvida. idade. Sempre. Sempre. Eu agora, impressionante, viu? Me permita, infelizmente a minha mãe faleceu tem 10 meses, mas minha mãe dizia uma coisa, meu filho, um dia eu me vou, e você só vai saber a falta que eu farei quando eu faltar, quando de fato eu faltar. Só que a gente não dimensiona isso, a gente pensa que sabe das coisas, que compreende, ainda que a gente saiba de uma previsibilidade, mas quando a mãe da gente falta, é que a gente vê a falta que ela faz. E a falta é grande, por quê? Porque quem mais lhe quer bem são as pessoas que estão próximas de você. E das próximas são os pais, mãe e pai, irmãos, parentes e amigos. Então, os estranhos, eles não estão muito próximos de você, eles não vivem as suas aflições, suas experiências, as suas experiências, seus sonhos, projetos. Seus sonhos, não. Então, como secretário deste meu primo, Antônio Haroldo Fernandes Dias, como secretário do Padre Jaime, e com essa ideia da missa, eu subi cotação. Mas, dos seus irmãos, nenhum estudou? Não, aí quando o papai disse, você vai, mas você não vai ficar lá só, não. Quando você tiver melhor, você tem que começar a buscar os daqui. Pois foi desse jeito. E aí só não veio o mais velho, que nasceu antes de mim, e a última, que nasceram muito depois. Mas os outros todos vieram estudaram. Aí eu servi de exemplo. Primeiro, quando eu fui passar a série no Calumbi, de volta, o padre disse, não, rapaz, o padre era jeitoso, já queria que eu fosse, era padre. Só pode. Você não vai passar as férias, não. Você conhece São Luís? Não. Um maranhense que não conhece São Luís, nem maranhense é. Aí ele fazia aquele discurso, né? Padre sabido. Queria levar os Judas para o Maranhão, para São Luís. Aí eu disse, olha, eu sou pároco em Duque Bacelar e Coelho Neto. Nós vamos fazer uma desobriga em Duque Bacelar e Coelho Neto, depois na cidade de Morro e Axixá, e você vai conhecer São Luís. 2 dias em São Luís e você lá fazendo o que quer. Eita, é melhor que essa série no Calumbi. Eu digo, é mesmo. Então, bora. Bora lá. Pegou o padre. Peguei o padre. Aí o padre... Aí aproveitei e fiz tudo para o padre, né?
que é amigo e tal. Aí ele foi e disse, olha, eu arrumei uma bolsa para você. Você vai deixar seu emprego, que você tem na empresa do seu primo, vai deixar de ser meu secretário e você vai ser estudante do Colégio Marista de Recife. Rapaz, interno. que legal. E lá você vai ter almoço, jantar, café, dormida e roupa lavada. Preocupação material não vai ter mais, porque agora vai ter tudo na escola Tudo. que é internado. Interno. Rapaz, aí eu fui, aprendi coisa nesse marista. Em que época foi isso aí? Isso foi em 71. Então já tinha passado alguns anos em Teresina, Isso, né? isso. 71, eu passei 3 anos lá. 71, 72 e 73. Não, passei 70, 71, 72. 3 anos. 73 eu voltei. Voltei para cursar o segundo científico já. Então já tinha passado do ginásio, a parte do científico. E aí fiz o vestibular com o segundo científico. Dizia que eu era sabido, então deixa eu fazer o vestibular. Vou fazer. E passei para matemática. Começou com matemática. Comecei com matemática. Aí pronto, me afeiçoei a matemática. Logo que eu passei, naquela época a gente passava no vestibular, já arrumava logo um emprego, porque não tinha professor de matemática. Nem nas escolas públicas e muito menos nas escolas privadas. Quer dizer, era uma época de grandes dificuldades e aquele que tivesse uma ascensão via escola, via universidade, certamente o emprego batia na porta. É como a gente dizia assim, aí tirou a barriga da miséria, né? A turma dizia isso assim, deu um tapa na miséria. Então, deu um nessa tapa época, na miséria. eu dei um tapa na miséria e então não morei mais na casa do padre, nem na casa do estudante, aí já tinha dinheiro para morar numa pensão. Aí eu morava ali, perto da Praça Saraiva, uma pensão da Dona Pequena. Eu tenho até um motorista que é neto dessa Dona Pequena, que também arrumei um trabalho para ele. E depois disso, meu primeiro emprego foi no Estado. O segundo emprego foi ser professor do Colégio Diocesano. Por quê? Amigo do padre, religioso, temente a Deus e professor de matemática. Não tinha como não cair no diocesano. Diocesano. Eu também fui professor de diocesano, só que bem depois. Eu fui professor de diocesano em 1987, que era de 87 a 94. Padre Darli Luiz Batista era o diretor. Dali, o magrinho, né? É. Eu, na minha época, o diretor era o padre Luciano Simon. Acho que você nem conheceu, né? Conheci. Conheceu? Conheci. Tinha o Vitório, que era o irmão, tinha outros padres lá. Florencio da Química. Florencio da Química, foi meu contemporâneo, Florencio, né? Por isso que eu sou muito felizado, porque meus amigos quase todos morreram. Quando a gente começou a falar, você disse uma frase que eu achei interessante. Você é um homem que compõe a lista do sucesso dos improváveis. Exatamente. Vamos falar disso, vamos então, seguir. Então, veja só, com toda essa minha origem, eu poderia ser classificado como um improvável. Um improvável na indústria, um improvável no comércio, um improvável na academia, um improvável nos bens, na riqueza. Por quê? Não tinha nada. Então, o meu sucesso era improvável. Aí eu dou uma palestra com o título O Sucesso dos Improváveis. Tem até um sociólogo francês que ele estuda esse tema também. Esse tema eu peguei de um livro dele, me lembro o nome dele, mas eu peguei de um livro que eu traduzi e botei Sucesso dos Improváveis. Era em francês do livro, botei o Sucesso dos Improváveis. E aí a palestra é Sucesso dos Improváveis. Falando para a juventude que existe o improvável, mas que a individualidade pode ser superada. E a individualidade, o esforço. Então eu fui um improvável. Aí saí daqui para o Marista, voltei, fiz o vestibular de matemática, nunca mais passei fome. Mas até na casa do estudante a gente passava fome. Por quê? Porque as dificuldades. Aquela comida da casa do estudante, ela é boa um mês. Um ano, 2 anos, 3 anos, as dificuldades são difíceis, né? E eu me lembro muito bem que a gente tinha uns colegas que eram de origem mais abastada, e os pais mandavam complemento alimentar. Havia o queijo, a coalhada escorrida, o doce de leite, dos homens do campo e das famílias. A produção lá da zona rural, da zona rural, a cidade aqui. Alimentando a cidade. E eu não tinha nada disso. O pai só dava meio para sustentar os 8 que lá ficaram. E aí fiz a minha história dentro da universidade, sempre muito solícito com os meus professores. Quando é que você deixou a condição de estudante e professor da rede pública para entrar como professor da Universidade Federal? Em 1979 eu terminei o curso. A matemática. A matemática. E aí logo
Na realidade, foi no final de 78. Eu tenho uma dívida que eu devo ao professor Diocleciano Guedes Ferreira. É Guedes, mas não é meu parente, não. Que eu ia dar um título para ele de professor emérito. Mas eu encontrei algumas resistências e tal. O próprio departamento dele tinha que ter uma origem. Eu não queria eu mesmo começar. Mas eu poderia ter começado. É uma dívida que eu tenho com o professor. Sei como é que eu vou fazer isso aí. Não dá um Talvez jeito. você conseguindo com outros pares, É. dar esse... Esse título. E aí eu terminei o curso de matemática e ele foi uma das pessoas que me colocou para ser professor. Naquela época, era um professor auxiliar. Era uma espécie de professor substituto de hoje. Era um contrato precário, por 6 meses. E se você tivesse um bom desempenho, aí Mais você, 6. mais 6, tivesse o desempenho, eram 2 anos. De 6 em 6 meses sendo renovado a situação de professor auxiliar. E aí o Diocleciano Isso me ajudou. você só tinha graduação em matemática. Só a graduação. Aí nos 2 Já era anos. muito para aquela época, Para né? aquela época, porque formado em matemática, um curso dificílimo. É. A gente tinha que estudar física, biologia, química e matemática, né? E aí o Diocleciano me ajudou e nesta situação toda eu devia ao Diocleciano esse título. Mas é porque depois não deu. É porque a gente encontra dificuldade Mas mesmo. tem projetos futuros, a gente Tem. pode pensar nisso aí como uma forma de você Viu? reconhecer. E aí eu fiquei muito envolvido com a docência, mas mesmo assim eu não deixei o Estado e nem o diocesano. Me dividi em 3 atividades. O Estado eu continuei trabalhando, o diocesano comecei trabalhando e na universidade era tarde e noite. Então eu fiquei com essas 3 atividades. Depois eu estava me cansando. Jovem cansado é uma situação Não é difícil. legal, não. Aí deixei o diocesano. Fiquei no Estado e na universidade. 10 anos depois deixei tudo. Fiquei dedicação exclusiva na universidade. E antes desses 10 anos, eu fui fazer mestrado. Você fez mestrado da onde? Fiz mestrado em São Paulo, na Unicamp. Matemática. Matemática aplicada na Unicamp. Quase não termino. Por quê? Porque aquilo é o seguinte, lá em São Paulo, e as famílias de São Paulo que entram na Unicamp ou na USP, elas se preparam para a pós-graduação, ou para uma empresa, ou para uma situação de ganhar muito dinheiro. O paulista tem muito isso na cabeça. E os alunos que faziam matemática lá na Unicamp, eles já faziam os cursos de verão já para entrar no mestrado. Então, eu já cheguei lá em desvantagem. Perfeitamente. A estudar análise, cálculo diferencial, cálculo integral. E ele lá na frente, quase que eu não era selecionado para fazer o mestrado. Mas conseguiu passar. Consegui, e aí fiquei no mestrado. Mas eu joguei até a toalha. Tinha um professor lá, alemão, ele ensinava probabilidade, e eu era professor de probabilidade. O que ele ensinava, ninguém aprendia. Eu disse, rapaz, eu sou professor disso e ninguém aprende o que esse homem Tem ensina. uma frase clássica, que certamente você, como é um educador de ponta, conhece, que é do Paulo Freire, que ele diz assim: às vezes, mais importante do que o se sabe é saber como se transmite o saber que se sabe. É E exatamente. se o professor não tem uma boa metodologia, como é que ele vai conseguir ensinar? Aí eu tinha esse professor alemão que dava aula de probabilidade, aí eu fui reprovado em probabilidade. Depois foi a turma todinha. Digo, então não Então tô não tão sou eu o problema. problema. Aí análise eu passei. Mas quando eu fui reprovado em probabilidade, para ter acesso ao mestrado, aí eu fui para o professor de análise e disse, olha, eu estou voltando para o Piauí, não vou fazer análise não. Por quê, Judado? Porque meus colegas lá tiraram 8 e 9 e eu tirei 4. Rapaz, você tirou 4? Foi. E na segunda eu tirei 6. Já houve um progresso. Aí ele foi e disse, rapaz, tá bom demais. Mas como, professor? 4, 6, 10. Para a gente passar não tem que ter 21 pontos, segundo o senhor? 7. Eu só tenho 10. 21 menos 10, falta 11. A próxima prova só vale 10. Como é que eu vou chegar lá? Ele disse, olha, se você tirar 10, eu lhe darei 11. Eu fiquei assim, por quê? Porque esses que estão tirando 8 aí, já é a terceira vez que eles fazem essa disciplina. Você é a primeira vez, você Então não está você tão tá ruim bem, assim. você Você não bem. está tão ruim, eu fiquei Quer dizer, assim. Você não tinha conhecimento da história dos casos. Dos colegas, exato. Disse, não, eu me lembro muito bem do nome do camarada lá, 2 colegas, Petrone e Moretti. Não, pai, eles já estão a terceira vez essa disciplina, eles fizeram na graduação comigo no início, fizeram no meio e agora estão fazendo de novo no fim, para ir para o mestrado. E você está tirando 6, se você tirar 10, eu lhe darei 11. Aí eu disse para ele, professor, eu nunca tirei um 10 na minha vida. Essa é a primeira vez agora. Aí ele foi isso, por quê?
Porque lá a matemática é muito difícil. Sempre que eu ganhei um 10 na minha pontuação, era o professor, era com um trabalho, era uma coisa, outra. Complemento daqui, outro dali. Dali, aí dava 10. Varreu dizer 10. Os professores tinham esse negócio, há 20 anos atrás, há 30, de fazer um trabalho complementar. Complementar para a gente melhorar, para motivar o aluno. Sim. Aí é uma eu disse, estratégia pedagógica que vale a pena. Aí eu disse isso pro meu professor, ele disse, rapaz, você nunca tirou um 10, não. Vai tirar agora. Você vai tirar agora. Eu digo, professor, vamos baixar um pouquinho aí. E aí ele foi... Vamos baixar o sarrafo, botar um 8 ou 9. 8 ou 9. Ele falou, tá bom, se tirar 8 ou 9 eu vou dar um jeito. Mas, professor, mais 8 e 9, mesmo assim eu ainda tive dificuldade. Meus professores lá eram ruins demais para mim, para os colegas. E se eu tirar 7? Isso não, Judá, 8 tá bom. Aí tu tá querendo Aí muito. tu tá querendo 7, pelo amor de Deus. Faz a tua parte. E aí eu fiquei, fui aprovado no mestrado, fiz o mestrado. Quando eu voltei com essa garra de jovem, né, com mestrado, poucas pessoas com essa mestrado. Essa ideia de que o improvável, você estava a cada momento superando. Que o improvável era uma podia fase acontecer. superável. Perfeitamente. O improvável podia ser superado. Isso. Cada momento eu ficava... O improvável era provável ali, dá para frente ali. Era provável, né? E aí eu cheguei, comecei a ter uma ambição salutar. Qual era? Ser chefe de departamento, ser diretor de centro. E aí comecei a trabalhar. 2 anos depois eu fui eleito chefe de departamento. Quer dizer, você, para além do exercício pedagógico da sala de aula, já estava ocupando uma função de liderança dos seus colegas. Dentro dos colegas. Não é fácil, não. É nada. Mas como poucos tinham mestrado, e os poucos que tinham mestrado não queriam ser chefe de departamento, pois não é que aí o destino me colocou como chefe de departamento de matemática. Quer dizer, aí como chefe de departamento de matemática, eu criei um outro departamento, o departamento de informática e estatística. E fui ser chefe também desse departamento. Então você já vende muito com essa coisa de fazer. Do digital, do falar e fazer. Do digital, do tecnológico. Essa coisa de ideias não muda o mundo. O que muda o mundo são as atitudes, fazer. É o fazer. Andar com o pé no chão, com a mão na mesa, o pé no chão e a cabeça com foco. Nós temos que ter foco. Na vida, se a gente não tiver foco, a gente também não vence as grandes dificuldades. Tem que ter foco. E tem que ter foco. E aí eu já tinha foco. Eu vou ser chefe de departamento, vou ser diretor do centro. Aí fui diretor do Centro de Ciência da Natureza. Mas naquela época não estava no radar ser reitor. Não. Ainda não. Aí era um salto alto, muito alto. Muito alto aí. Na realidade eu queria ser chefe de departamento apenas. Já era um... Era muita coisa. Quando eu fui chefe de departamento, aí me enxergaram para ser diretor. Centro? De centro. De unidade. Eu digo, não, rapaz, está muito novo, deixa eu viver mais. E etc. Depois você vai ser vice. Aí eu fui vice de uma figura muito conhecida, professor de Química, que tinha doutorado, Afonso Sena. Sim, figura... É muito conhecido, que tem um... É hoje quem leva o nome lá do auditório. Auditório Afonso Sena. Tem também a sede da ADUF, Afonso Sena, porque ele esteve militando nessa coisa toda. Aí eu fui vice-diretor dele. Para chegar a diretor, era só trabalhar. Trabalhei e fui eleito diretor. Então eu fui eleito chefe de departamento, fui eleito vice-diretor, fui eleito diretor. Você verticalizou. Verticalizei. De um professor em contrato provisório, um professor efetivo, chefe de departamento. Quer dizer, você foi evoluindo progressivamente dentro da instituição que te preparou, que te formou. Aí, como diretor de centro, foi aí que eu fiquei muito conhecido na universidade, modéstia à parte, eu modernizei o centro. Quando eu fui aluno do centro, a gente estudava matemática, mas não aprendia matemática, porque a disciplina de matemática se reduziam a 10, 15 no máximo. E eram 42. Nossa, mano. Mas aí, e as outras? Era química, era física, era biologia, era anatomia, era não sei o quê. Era o professor de ciências. Eu digo, rapaz, eu terminei matemática, tive dificuldade no mestrado. Por quê? Porque a gente não estudava matemática. Tem que ter mais disciplina de matemática. Aí eu criei os bacharelados em matemática, química, física e biologia, e o de computação, e criei a licenciatura específica, química, física, biologia e matemática. Aí eu fiquei conhecido na universidade como o homem que modernizou o centro. Então, cada área tinha o seu bacharelado, para quem quisesse fazer pesquisa, e tinha a sua licenciatura para quem quisesse exercer a docência. Quer dizer, a gente pode dizer, Judásio, de modo bastante efetivo, de que você
para além da ideia de professor, era alguém que idealizava uma universidade maior, mais robusta e sobretudo, com cursos voltados para a realidade da piauiense. formação que ela se propunha. Da formação. Se eu quero ser um pesquisador, eu não preciso fazer métodos e técnicas em educação. Se eu quero ser um professor, eu tenho que fazer educação, metodologias e tal, e tal, e tal. Então, nós separamos e criamos os bacharelados e criamos também a licenciatura. Com isso, ficamos muito conhecidos na universidade e fiquei com a boa fama de modernizar o Centro de Ciências da Natureza, que ontem, até a semana passada, era dirigido pelo atual vice-reitor Edmilson Moura. Sim. Então ele criou também, não sei se criou algumas coisas, mas não criou muito não. Se tivesse criado, eu estava em frente, né, que era o reitor. E o centro se modernizou, depois criamos o curso de computação e eu deixei o departamento de matemática e fui para a computação, formato de estatística. E de lá para cá, trabalhando. Aí apareceu a modalidade de educação à distância. À distância. Eu queria falar sobre isso. Como é que você vê essa modalidade e como é que a Universidade Federal, a partir desse eixo, se expandiu, indo até muitos lugares que a gente nem imaginava? Nos idos de 2005, o MEC teve a coragem de procurar o Banco do Brasil e criar um projeto piloto em nível nacional de graduação em educação à distância. E o Banco do Brasil aprovou a proposta, abraçou a causa e financiou. Então, meu primeiro contato com a educação à distância foi num projeto piloto financiado pelo MEC, pelo Banco do Brasil. E nós ofertamos 500 vagas num curso de administração. Aí tinham vários locais, Perantina, Parnaíba, Picos, Floriano. Funcionavam como polos. Polos. Continuam todos eles? Continua, aumentou, né? Agora nós temos aí, com a chegada deste curso piloto, aí foi criada no MEC a UAB, Universidade Aberta do Brasil. Com a criação da Universidade Aberta do Brasil, o professor Carlos Belchovski, que criou também a educação à distância no consórcio das públicas do Rio de Janeiro, chamado consórcio CEDERJ, que eram as universidades estaduais e federais do Rio de Janeiro. Ele foi seu secretário lá, do MEC, nessa área, Secretaria de Educação à Distância, e implantou a Universidade Aberta do Brasil. E nós realizamos o primeiro curso em 2005 e em 2007 o primeiro grande vestibular da educação à distância. Aí a gente já estava trabalhando com parcerias, não apenas com o Banco do Brasil, mas com o MEC e o Estado e alguns municípios. E aí implantamos 20 polos de educação à distância. Esses 20 polos, aí nós fizemos um vestibular com mais de 20 mil inscritos. Aí tinha os cursos de Química, Física, Biologia, Matemática, os cursos também de Pedagogia, Letras Português. Dentro dessa experiência, desses vestibulares, dessa educação à distância, você poderia dizer, se é possível, um outro curso que não houve bem, que não se apresentou bem, e outros que foram extraordinários? Ou todos tiveram um grau de aceitação muito bom pela sociedade? Olha, o grau de aceitação é grande. A problemática maior é a individualização. Se você tem boa seleção, um vestibular bem feito, bem divulgado, com uma concorrência de acima de 5, 6 pessoas por vagas, aí entram os melhores. Aí o curso certamente vai ter mais qualidade. Aí tem mais qualidade. Agora, quando você tem um vestibular em que as vagas não são preenchidas, aí você tem um curso de péssima qualidade. Tanto faz ser na modalidade presencial como na modalidade à distância. É porque se você não seleciona, o cara já se seleciona pela própria vaga que existe. Isso é um dos problemas principais da educação à distância. É a forma de entrar, a entrada. O ingresso. O ingresso. Se você tiver poucos alunos ingressantes, você vai ter cursos de baixa qualidade. E o docente? Não, o docente ele é dividido entre seus interesses e os interesses dos alunos. O docente tem muita responsabilidade com o aluno, mas se o aluno não tiver a responsabilidade que lhe é inerente, não adianta. Então, olha, a qualidade dos cursos passa pela dedicação dos docentes, pela dedicação dos tutores, pelo planejamento dos gestores, no caso aqui é o SEAD, o Centro de Educação Aberta e à Distância. Este, sim, é que tem que ter o cuidado
de separar direito. Então, aí, se tivermos os docentes comprometidos, os alunos comprometidos, os tutores atuando, a gestão trabalhando, não tem como ser diferente. E as estatísticas mostram isso aí, alunos bons tanto no presencial e alunos bons também na educação à distância. Então, não há muita diferença, não há. O que não é possível é se fazer, por exemplo, um curso de agronomia à distância, é uma coisa mais complicada. Um curso de medicina à distância é mais complicado. Um curso de enfermagem, área de saúde. Por exemplo, um curso que nunca saiu à distância por causa da OAB, no caso é a OAB, Direito. Mas é um dos melhores cursos para ser à distância. Por quê? Porque tudo que se faz hoje na área jurídica, a gente consulta na internet. Então, era um curso que daria para bombar. Está em estudo, não liberaram para as universidades públicas. Aí é uma ação política da OAB no sentido de não permitir Não isso, permitir. Né? Nem é bom, por quê? Porque o que é bom é o aluno que se dedica, o aluno focado, Ali o aluno que sala de estuda. aula. Nós tivemos agora com a pandemia a experiência de aulas remotas, de aulas virtuais, e a gente viu quanta qualidade caiu. Os professores se inventaram, se dedicaram, aprenderam, professores que viraram youtuber, professores que fizeram tudo. Mas, de fato, a qualidade a gente está vendo agora nesses indicadores que são aferidos na educação, eles mostram o quanto a educação perdeu, o quanto o aprendizado caiu e, sobretudo, o desdobramento disso daqui a 5, 6, 7 anos, que ainda não é nem medido ainda. Né? Mas o ensino remoto, ele no todo, ele não é ruim. Ruim é se não tiver nada presencial. Sem dúvida. Eu defendo, por exemplo, no mínimo 40% das ações 60%. à distância. Com isso aí, porque veja só, nessa questão de docente e de professor, a gente termina perdendo muito tempo no presencial. A hora de chegar, a hora de sair, o intervalo para questões que não estão relacionadas com o conteúdo. Perde-se muito tempo na própria sala de aula se você não tiver muito cuidado. Então, se você tiver 40% de atividades docentes presenciais na modalidade de educação à distância, cobre suficientemente as deficiências. Agora, só a distância, eu sou contra. Precariza. Principalmente se nós tivermos essa faixa etária aí, dos 18 aos 25 anos. Aonde a galera tem menos foco, menos a foco, menos concentração, a responsabilidade é diferenciada. Então, principalmente, e o vestibular do Piauí, ele tem muita penetração na juventude. Por quê? Quando nós tínhamos 20 polos, eram as principais cidades. Agora nós temos 50 polos no Piauí. Quantos alunos tem a Universidade Federal hoje? Hoje nós teríamos em torno de 30 mil alunos, incluindo todas as modalidades, né? PAFOR, semipresencial, presencial, à distância, em torno de 30 mil alunos. Nós temos um banco de dados com mais alunos, mas aqueles efetivamente matriculados e registrados que terminam os não cursos. passam de 30 mil. Então, as salas não estão muito cheias, há essa percepção, é visível, salta Mas aos esses olhos. cursos como a medicina continua sendo muito complicado o acesso, o nível de concorrência lá em cima. Direito também continua? Continua. Os cursos, eles são ainda uns cursos, dizem que estão perdendo para outros cursos aí. A área da tecnologia está muito forte. Avançando, né? Mas os cursos da área de saúde são muito procurados ainda, e também os de ciências jurídicas, né? Tem os cursos de engenharia que também são muito procurados, e varia muito de ano para ano, mas não deixou de ser um dos cursos mais procurados, o curso de medicina. Eu queria perguntar ao E falar em medicina, nós tivemos também, a última avaliação de medicina foi agora, há 10 dias atrás. Eu tinha acabado de sair da reitoria, a Nadi, professora Nadi, tinha acabado de entrar, me substituindo, e ela participou já do primeiro momento da avaliação. A gente preparou todo o curso, toda a história do curso, com infraestrutura. Estamos até concluindo um prédio para o curso de medicina. Esse prédio ele vai fazer do curso de medicina um curso dentro do campus Ministro Petrone de Portela, saindo da Avenida Frei Serafim, porque os alunos estão divididos, uma parte na Frei Serafim, aí tem que pegar o transporte para o campus Petrone de Portela, outros são lá da zona do CT, para o CCHL, para o hospital. Aí nós estamos concluindo, já foi realmente a última grande ação minha,
um prédio de 12 salas de aula só para o curso de medicina. Quantas salas? 12. Só para o curso de medicina, mais a área administrativa. Então, este prédio vai servir o curso de medicina, que foi avaliado agora com a nota máxima. Na escala de 1 a 5, o curso de medicina da Federal do Piauí saiu a nota ontem. É nota máxima, nota 5. Como a universidade em todo. A universidade passou aí 10 anos, o penúltimo credenciamento foi nota 3, na escala de 1 a 5. A universidade foi recredenciada na minha gestão e nós preparamos esta ação de recredenciamento e também na escala de 1 a 5 nós tivemos nota máxima, nota 5. A Universidade Federal do Piauí está entre as mais bem avaliadas do Brasil. Por quê? Porque é nota máxima. É nota 5. Nós temos professores de excelência, vários programas de vários doutorado, parâmetros, vários programas de mestrado. Na minha gestão, nós criamos 18 programas de pós-graduação. É assim uma coisa fora de série. Fantástico. 18 programas de pós-graduação em 4 anos é muita coisa. É brincadeira, viu? Todas as condições adversas. E nós tivemos 3 grandes crises. Quando eu cheguei, a crise da pandemia, a crise do ensino remoto e a crise do retorno. Só na parte didática pedagógica. E a outra crise estrutural, de quê? Orçamentária. Recursos, dinheiro. Recursos orçamentários, dinheiro. Então, 3 crises nos projetos políticos pedagógicos, em virtude da pandemia, tendo que adotar o ensino remoto, em virtude do retorno. Muita gente que protocolo. Compramos máscara, compramos... Rapaz, eu quase morro. Era álcool em gel em todo canto. Álcool em gel, torneiras, pias. Nós botamos, assim, umas 40 pias nas unidades de ensino, mais 40 em outros espaços, para as pessoas estarem lavando a mão. Compramos álcool, compramos tudo. E aí superamos a crise da pandemia, superamos a crise do retorno e superamos a crise orçamentária fazendo pouco. Mas deste pouco, foi muito, porque nós desenvolvemos 90 ações. Dessas 90 ações, eu poderia dizer, no mínimo 20 era para terem sido realizadas há 10 anos. Um exemplo, internet no mato, no campo, na fazenda, não tinha. Nós botamos internet numa fazenda em Bom Jesus, a 80 quilômetros de Bom Jesus. São coisas fantástico assim. Isso aí. É fantástico. Você levar informação, conhecimento para as pessoas. E obras como essa, e como essa do curso de medicina, como a reorganização do setor de esporte, a reorganização do Centro de Ciências Agrárias, o apoio a todas as unidades, em tudo. Foram tantas as ações que a gente... E ainda tivemos ainda mais. Tivemos a sorte de aderirmos e sermos aceitos a um PAFOR voltado para surdos, para mudos, para quilombolas, para pessoas indígenas. Historicamente excluídas. Que nós chamamos de PAFOR Equidade. Já deixei tudo aprovado, encaminhado e as aulas já começam em janeiro. Então, foi muita coisa. 90 ações para a universidade chegar à nota máxima, a nota 5. E saímos felizes, com as portas abertas, saímos de frente para todos, não rejeitamos ninguém. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, desse exercício, dessas 90 ações, tem alguma coisa que se o professor Gildásio pudesse voltar a ser reitor da Federal, que ele faria porque ele não teve como fazer? Projeto que não conseguiu implementar? Teve um grande projeto, 2 grandes projetos que nós começamos e não concluímos. Um foi o curso de medicina de Floriano. Nós deixamos quase tudo pronto, mas o MEC ficou, não nos deu o código para os docentes. Então, nós não conseguimos implantar, embora quase tudo esteja pronto em nível local, o curso de medicina de Floriano, que ia ser um curso a mais, e aquela região precisa, como o Pix precisou, como Parnaíba precisou e nós implantamos. Depois Parnaíba tornou-se independente e tornou-se a UFDPA, mas o curso de medicina está lá. Floriano precisa. E o curso, por exemplo, de medicina de Pix é avaliado com conceito 4, quase 5. Isso é muito. Está lá, nós graduamos a 3ª turma do curso de medicina. Então, eu teria 2 sonhos que não realizei. Um,
seria a conclusão do curso de medicina na cidade de Floriano. Outro curso de engenharia de alimentos, no CCA. Aprovei tudo. Enrolei até os códigos de vagas. Mas houve um problema na hora de fazer a oferta. Eu terminei exonerando o coordenador porque não fez a oferta que deveria ter sido feita no início deste ano. Não fez o dever de casa. Eu não chamaria dever de casa. Encontrou dificuldades. Seriam as duas coisas que eu deixei de fazer. As outras coisas, todas que nós planejamos... Foram feitas. Rapaz, é impressionante. Foram feitas. Eu vou agora, Judas, lhe provocar. Eu vou insistir na tese. Você está dizendo que é o sucesso dos improváveis. Daqui para frente, fora da reitoria, não mais sendo reitor da universidade, o que é que vem pela frente desse grande professor, desse magnífico professor Judásio Guedes? Eu estou pensando em desenvolver mais atividades dentro da universidade. Ainda tenho 2 anos e meio para me aposentar, para a compulsória. Me apresentei à diretora do SEAD, a professora Lívia. Me apresentei à reitora, quando entreguei, estou aqui à disposição. E estou ainda me adequando, né, às novas ações. Mas como é fim de ano, fim de semestre e tudo, nós estamos em nível de planejamento. Mas uma coisa é certa, meu caro Damião, não vou parar. Porque ainda me sinto muito bem, eu saí muito bem, entrei saudável. Como eu não fui para o segundo mandato, graças a Deus eu não fui, não adoeci. Porque a gente suportar 2 mandatos de reitor precisa ser muito saudável, muito forte a universidade e jovem. Tem uma carga de trabalho violenta. É uma carga de trabalho, de compromissos sociais, de decisões pessoais. Todo mundo. O colegiado não aprovou, ou não sei o quê. A decisão final é do reitor. A caneta. Pelo que os outros fazem, o reitor paga. Pelo que não faz, o paga reitor também. Paga. Então, emocionalmente, é uma carga de serviço muito alta ser reitor. E eu avaliei a minha saúde, embora muito saudável, saindo deste momento, e preferi dizer, não quero. Eu estava com medo de ganhar se me candidatasse. Eu não quero. Por quê? Porque são 4 anos presos. A gente não tem tempo de nada. Quer dizer, é a vida voltada para o exercício de uma Se tiver gestão... responsabilidade com a instituição, se tiver responsabilidade com docente, alunos e técnico administrativo e com a política pública que se quer implantar em nível de ensino superior, não tem tempo direito nem para se coçar. Nós estamos falando aqui, Judás, o tempo todo de uma carreira, como você muito bem colocou, de muitas coisas improváveis, desde sair lá do interior, cuidando de gado, chegando para trabalhar com o padre, na casa dos estudantes. Vamos entrar aqui num papo mais leve sobre o Judásio. O que é que o Judásio, quando tem uma hora vaga, faz? Gosta de leitura, gosta de esporte? Qual é a do Judásio pós-reitor da universidade? Olha, eu já gostei muito de leitura. Com o advento da internet e das mídias sociais, aí não devemos negar, a gente se prende muito às mídias sociais. Você gosta do WhatsAppzinho? Gosto de WhatsApp, de me comunicar, de mandar mensagem, gosto do Instagram, gosto do Facebook e faço leituras. Mas quando eu estou sozinho, quem mais eu penso é no futuro. Penso em Deus. Eu sou um homem de Deus, aprendi com esse padre Jaime Negromonte, aprendi com meu pai, com minha mãe, minhas tias, meus tios, meus parentes próximos, que ser temente a Deus não faz mal. E aí, como não faz mal, termina fazendo bem. Sempre. Então, na minha intimidade, eu penso muito em Deus. Sou um homem colaborador do Shalom, essa comunidade católica, Shalom. Eu estava afastado, vou voltar. E tenho muitos amigos no Shalom e participo ativamente de tudo. Um homem sem as redes sociais, ele também é um homem desinformado. Isolado, né? É um homem desinformado. Por exemplo, eu era um homem que assistia muito televisão, já não por causa dos noticiosos. Hoje não, quando a notícia sai na televisão, você já tem. Já viu na rede social. Então a gente tem que estar atualizado. Eu tenho internet em casa, eu tenho internet no celular.
duas linhas telefônicas, exatamente para ter, quando uma não funcionar, a outra funcionar, para não perder a visão de um homem moderno. Eu não sou moderno, mas me esforço muito para ser moderno. É contemporâneo. O homem contemporâneo. E o que é homem contemporâneo? É esse homem que está atualizado. Você fala num tema... Dia a dia com a informação, com os meios. Com os meios de comunicação, se relacionando bem, respondendo os questionamentos. As pessoas mandam perguntas de tudo, e tudo, e tudo. A gente tem que responder. Como reitor, eu tanto recebia as pessoas presencialmente, como recebia de forma digital. Meu caro Gildásio Guedes, ao longo dessa experiência... E aí, como improvável, eu tenho uma palestra que eu ministro nos polos de educação à distância, ministro nos campos da universidade, e eu falo sobre isso, o sucesso dos improváveis. A professora Nadir, que está a sucedê-lo, certamente vai nos ver e nos ouvir nesse podcast. Se o professor de matemática, experiente Gildásio Guedes, pudesse dar um conselho à professora Nadir, que conselho seria? De conselho a gente não dá, se conselho fosse bom a gente vendia. Vendia, né? Mas se é um bom homem, vai dar um conselho. Exato. Eu poderia dizer o seguinte, é ter paciência e usar o bom senso. Porque todas as vezes que um gestor do nível e da responsabilidade reitoral age de forma assodada, as consequências podem ser irrecuperáveis. Então, é melhor ter calma e bom senso. Aí isso não prejudica o exercício. Bem, contar até 10, consultar os assessores, ouvir. Porque, veja só, o mundo do reitor é um mundo de muita informação. Muito poder, não é, Gildásio? Muito poder. Se o sujeito for vaidoso, ele pode... prejudicar. Então, consultar os especialistas, chamar as pessoas, abrir o seu coração e as portas do gabinete para aqueles que fazem efetivamente a universidade crescer todos os dias. Gildásio, eu quero lhe fazer uma pergunta nessa nossa conversa aqui bem leve sobre a universidade que a gente tem hoje. Como é que a universidade se comunica, como é que ela se relaciona com a sociedade, com o povo, para além da formação de seus professores, para além das pesquisas. O que é que a universidade hoje mais impacta na sociedade? Olha, na realidade, o que a universidade tem impactado é na quantidade de formandos, pessoas colocadas à disposição com qualidade no mercado de trabalho. Um diploma da Universidade Federal do Piauí é um diploma diferenciado. Faz toda a diferença. Então, o impacto é esse, é não deixar a qualidade do ensino cair. É continuar investindo em qualificação dos técnicos administrativos, formação de professores, dos nossos docentes, e continuar avaliando. Nós temos que ter uma avaliação constante, periódica, para sabermos onde estamos. Há uma distância, sim, entre a universidade que temos e a sociedade que temos. Pois é, a universidade... Isso precisa ser diminuída. Há um fosso, uma distância muito grande. Eu tentei fazer isso junto a várias instituições. Estivemos eu e o professor Viriato, meu estimado vice-reitor, na OAB, estivemos na Academia de Ciências, estivemos na Academia Piauiense de Letras, estivemos em muitos setores fortalecendo o intercâmbio e contribuindo para que a universidade abrisse seus muros rumo à sociedade e rumo ao encontro da sociedade. Então, veja só, se a gente não pode, é uma das coisas que eu podia ter colocado, alguns cursos têm que ser estudados, se vale a pena se fazer vestibular todo ano para os mesmos cursos. Por que não se cria cursos que a sociedade quer? Agora nós temos aí toda uma gama de tecnologia, energias renováveis e outras coisas mais que podem contribuir com o mercado de trabalho. Nós não podemos ficar só com ciência básica. É importantíssima a ciência básica, a pesquisa básica, mas nós temos que ter também a pesquisa aplicada, que é esta pesquisa aplicada que vai dar o emprego. Essa pesquisa aplicada diretamente na vai vida das impactar. pessoas. Então, o que a universidade precisa muito é desenvolver atividades aplicadas aos anseios
da sociedade que nos sustenta. Temos que fortalecer este elo. Ciência, tecnologia e sociedade. Judásio, nós estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo. Eu quero dizer para você da alegria de estar aqui com você. E as pessoas que nos veem e nos escutam agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que elas gostariam de fazer a você. O professor, mestre, doutor Gildásio Guedes, da matemática, que tem essa larga folha de serviços prestados à universidade, ao ensino, à pesquisa e à própria sociedade. Que projeto o professor Gildásio tem para desenvolver que certamente marcará como identidade do Gildásio para Teresina, que também o acolheu? Olha, um dos grandes projetos que eu acho que é importante para a universidade é aumentar o intercâmbio com a prefeitura, com as prefeituras, na formação de professores para a educação básica. Se a gente, porque na realidade é o seguinte, a prefeitura ela é muito autônoma, isolada. O Estado também, com a sua universidade estadual. Nós temos que ter gente forte dentro da universidade que lute pela interlocução entre sociedade, poder público municipal, estadual e a universidade. A relação entre a Federal e a UESP é uma relação boa, amistosa, próxima? É amistosa, mas não é aquela relação construtivista. Podia ser mais. Podia ser mais. Poderíamos ter mais projetos desenvolvimentistas. Parcerias. Nós temos aí, no governo do Rafael Fonteles, muita gente da universidade. É o Xavier, como presidente da FAPEP. É o X. É o X lá. É o Austin Bonfim no planejamento. É o da administração, o nosso secretário de administração. Samuel. Temos muita gente. Os dois. O Samuel foi meu aluno, o secretário Samuel, e também o Washington Bonfim. O Washington foi no Diocesano, o Samuel já foi no Ângulo. No Ângulo, né? É. Então nós temos muita gente. Nós teríamos que parar, pegar esse povo e dizer, olha, nós precisamos destes cursos para melhorar o desenvolvimento do Estado, que envolva o agronegócio, que envolva energias renováveis, que envolva isso aí. E fortalecer o professor contemporâneo, os professores da área de exatas, de química, de física, de biologia, de matemática, um professor contemporâneo, que não saiba só o teorema, que não saiba apenas o corolário do teorema, mas que saiba também muita tecnologia e que seja aberto aos seus alunos, para que os alunos tenham prazer de ser docente. Então, uma das áreas difíceis da universidade é essa área de exatas, esses cursos que eu acabei de citar, porque há um certo fechamento das ações, né, que graças a Deus está melhorando, mas precisa melhorar mais ainda. A passo mais rápido. Pois é, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, dizer da alegria de estar aqui com o professor Gildásio e dizer que você que está nos vendo e nos assistindo agora, acompanhe, pode escrever pelas redes sociais. Professor Gildásio, uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. E volte sempre. A casa do Pode Escrever, da Expertise e Consultoria, é seu espaço. Você fica à vontade para dizer as últimas Eu quero agradecer a você, Damião, agradecer aí ao César, ao Rodrigues, por ter me recebido aqui, aberto as portas do seu Pode Escrever. Nosso estúdio aqui é seu, aqui você pode vir quando quiser. Muito bem. E dizer que eu sou um improvável, que tornou-se provável, graças ao apoio de muita gente, porque ninguém faz nada de bom sozinho. E graças a foco pessoal. Então, o foco e o apoio. Quer dizer, o apoio são aquelas oportunidades que você não pode perder. Eu conclamo a juventude. Não perca a oportunidade que está à sua frente. Aproveite a oportunidade. Mantenha o foco da oportunidade apresentada. Siga determinado. Tem espaço para todos. Salve, salve! Salve, muito bem.